Olá, pessoal! A aula prática de hoje trata de equilíbrio químico e nessa aula nós vamos verificar o princípio de Le Chatelier. Lembrando que foi visto nas aulas teóricas, o equilíbrio químico é um fenômeno que ocorre em reações reversíveis. Reações reversíveis são aquelas que se deslocam nos dois sentidos. Reagentes formam produtos e produtos formam reagentes. Essas reações são indicadas por uma seta dupla, sendo que a seta para a direita corresponde à reação direta, que é o sentido da formação dos produtos, e a seta para a esquerda corresponde à reação inversa, que é o sentido da formação dos reagentes. A seta dupla indica que esse processo é dinâmico. Todas as reações reversíveis tendem ao equilíbrio. O equilíbrio químico de uma reação é atingido quando as concentrações dos reagentes e produtos não variam mais com o tempo, ou seja, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e diferente de zero. Além disso, o equilíbrio químico é alcançado espontaneamente, ou seja, mesmo que ocorra alguma perturbação do sistema, seja por variação da concentração de reagentes ou produtos, temperatura, volume ou pressão, o sistema buscará espontaneamente uma nova condição de equilíbrio, onde novamente as velocidades tornam-se iguais e diferentes de zero. O comportamento de sistemas em equilíbrio foi estudado por Le Chatelier. Esse cientista enunciou o princípio geral conhecido como o princípio de Le Chatelier, que diz que, se um sistema em equilíbrio for perturbado, o sistema deslocará sua posição de equilíbrio de modo a neutralizar ou minimizar o efeito dessa perturbação. Ou seja, se a alteração imposta favorecer a formação de produtos, dizemos que o equilíbrio irá se deslocar para a direita. Se, no entanto, a alteração favorecer a formação de reagentes, dizemos que o equilíbrio irá se deslocar para a esquerda. Resumindo, podemos dizer que uma reação química reversível irá sempre buscar um estado de equilíbrio em função das condições impostas ao sistema. E quais são os fatores que influenciam no equilíbrio químico? Adição ou remoção de um reagente ao produto, variação de temperatura, variação de pressão ou volume para reações em fase gasosa, adição de solvente para reações em fase líquida, são fatores que influenciam no equilíbrio químico. Na aula prática de hoje, nós vamos considerar o seguinte equilíbrio químico homogêneo. Das espécies envolvidas, cloreto e água são incolores, enquanto que o cátion complexo apresenta coloração rosa e o ânion complexo apresenta coloração azul. Uma vez que a intensidade das cores é proporcional à concentração do cátion complexo e do ânion complexo, alterações na coloração da solução podem ocorrer mediante algumas perturbações do sistema em equilíbrio. O que acontece se for adicionado um reagente a esse sistema em equilíbrio? O princípio de Le Chatelier diz que, em um sistema em equilíbrio, se for adicionado um reagente, o sistema reagirá no sentido de consumir parcialmente esse reagente adicionado. Por exemplo, para esse sistema em equilíbrio, se forem adicionados íons cloreto, o sistema reagirá deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos, ou seja, no sentido de consumir parcialmente os íons cloreto adicionados. Nesse caso, nós iremos observar uma mudança na coloração da solução, ou seja, a solução irá adquirir uma coloração mais azulada. O que acontece se for removido um reagente desse sistema em equilíbrio? Por exemplo, se forem removidos íons cloreto desse sistema, nesse caso, o sistema reagirá deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes, ou seja, no sentido de repor parcialmente os íons cloreto removidos, e a solução irá adquirir uma coloração mais rosada. E o que acontece com a temperatura? Qual o efeito da temperatura sobre um sistema em equilíbrio? A temperatura, além de afetar a posição do equilíbrio, é o único fator que afeta o valor da constante de equilíbrio. Os outros fatores afetam apenas a posição do equilíbrio. Mas como é que nós podemos explicar a dependência do equilíbrio com a temperatura? Primeiro, vamos relembrar reações
exotérmicas e endotérmicas. Uma reação exotérmica ocorre com liberação de energia na forma de calor. Assim, nós podemos considerar que o calor é um produto da reação, reagentes dando produtos mais calor. Por outro lado, uma reação endotérmica ela ocorre com absorção de energia, né? Nesse caso, nós podemos considerar o calor como um reagente na reação, reagentes mais calor dando produtos. Como exemplo, vamos considerar o sistema em equilíbrio da nossa aula prática de hoje. Nesse caso, a formação do ânion complexo é um processo endotérmico que ocorre com absorção de calor, ΔH maior que zero. Uma vez que o cátion complexo tem cor rosa e o ânion complexo tem cor azul, a posição desse equilíbrio pode ser evidenciada a partir da cor da solução. Na temperatura ambiente, como representado na figura do meio, tanto os íons rosa do cátion complexo quanto os íons azuis do ânion complexo estão presentes em quantidades significativas, dando cor violeta à solução. Quando a solução é aquecida, como representado na figura direita, ela se torna azul intensa, indicando que o equilíbrio foi deslocado no sentido da formação do ânion complexo, que tem coloração azul. Já o resfriamento da solução, como mostrado na figura esquerda, faz com que a solução fique rosa, indicando que o equilíbrio foi deslocado no sentido da formação do reagente, ou seja, no sentido do cátion complexo que tem cor rosa. Resumindo, para reações em equilíbrio exotérmicas ou endotérmicas, nós podemos explicar a dependência do equilíbrio com a temperatura considerando o calor como um produto, no caso das reações exotérmicas, ou reagente, no caso de reações endotérmicas. Então, para uma reação endotérmica, o aumento da temperatura proporcionada pelo aquecimento do sistema faz o equilíbrio deslocar para a direita, no sentido dos produtos, resultando em um aumento no valor da constante de equilíbrio. Aqui eu estou representando a constante de equilíbrio para uma reação genérica, onde RP representa um reagente e produto, respectivamente. Lembrando que, como foi visto nas aulas teóricas, a água não é representada na expressão da constante de equilíbrio. Para uma reação exotérmica ocorre o oposto. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda, resultando em uma diminuição no valor da constante de equilíbrio. E qual o efeito da adição de solvente sobre um sistema em equilíbrio? A adição de solvente em um equilíbrio em fase líquida diminui as concentrações das espécies dissolvidas. Portanto, o equilíbrio desloca no sentido do maior número de mols aquosos. Tomando como exemplo o sistema em equilíbrio da nossa aula prática de hoje, espera-se que a adição de água desloque o equilíbrio em qual sentido? E a solução ficará de qual cor? Isso nós veremos na aula prática de hoje. Dessa forma, nessa videoaula, nós iremos verificar experimentalmente a influência da adição e remoção de reagentes, temperatura e diluição para esta reação em equilíbrio. Na parte experimental, primeiramente nós veremos a influência da adição de reagente para essa reação em equilíbrio. Para isso, nós precisaremos de 4 tubos de ensaio. Esses tubos de ensaio serão numerados de 1 a 4. Para essa etapa, serão utilizados como reagentes nitrato de cobalto, com concentração 0,25 mol por litro, como representado na figura esquerda, e ácido clorídrico 37%, com concentração 12 mol por litro, como representado à esquerda também. Também utilizaremos água destilada para completar o volume para 7,5 ml. Nos 4 tubos de ensaio serão colocados, com o auxílio de uma bureta, 2,5 ml da solução de nitrato de cobalto 0,25 mol por litro. Reparem na coloração dessa solução na bureta e nos tubos de ensaio. Posteriormente, com o auxílio de uma pipeta, serão adicionados volumes crescentes de 3, 3,5,
e 5 ml de ácido clorídrico 12 mol por litro, conforme mostrado na tabela e na figura ao lado. Reparem na mudança de coloração da solução após adições de HCl, lembrando que no primeiro tubo de ensaio não foi adicionado HCl. Na sequência, com o auxílio de uma bureta, adiciona-se água destilada nos tubos 1, 2 e 3, de forma que o volume total de solução em cada tubo de ensaio seja igual a 7,5 ml. A homogeneização da mistura pode ser feita com agitação manual ou pode ser feita com o auxílio de um bastão de vidro. É importante destacar que nos 4 tubos de ensaio tem-se o mesmo volume total de solução, que é 7,5 ml. Nesse caso, o tubo de ensaio número 2 apresenta um diâmetro interno menor. Na seção de resultados, vocês devem registrar a cor obtida para cada um dos tubos de ensaio e calcular a concentração molar inicial em mol por litro do cátion complexo e do ácido clorídrico. De acordo com o princípio de Le Chatelier e com os resultados que vocês registraram nessa tabela, como vocês justificam a mudança de coloração com o aumento da concentração de ácido clorídrico na solução? A adição de íons cloreto provenientes do ácido clorídrico faz com que o equilíbrio químico desloque em qual sentido? Sentido dos reagentes ou sentido dos produtos? Agora vamos verificar experimentalmente a influência da temperatura sobre o equilíbrio químico dessa reação. Para isso, foi selecionado o tubo de ensaio número 3, cuja solução tem uma coloração violeta. A solução foi dividida em 3 porções aproximadamente iguais. A primeira porção será aquecida em banho-maria, a segunda porção será utilizada como referência para comparação na temperatura ambiente e a terceira porção será resfriada em banho de gelo. Aqui à esquerda, a primeira porção está sendo aquecida em banho-maria, enquanto que a terceira porção está sendo resfriada em banho de gelo e a segunda porção foi mantida na temperatura ambiente para comparação. Nessa imagem central, são apresentadas as cores resultantes das soluções após o aquecimento e o resfriamento das soluções. Comparem as cores das soluções aquecida e resfriada com o padrão na temperatura ambiente e interpretem os resultados em termos de deslocamento do equilíbrio químico, sentido dos reagentes ou dos produtos. Registrem suas observações na folha de resultados. Através desses resultados, é possível avaliarmos o aumento ou diminuição das concentrações de cada componente da reação durante o aquecimento e o resfriamento. E através da expressão da constante de equilíbrio para essa reação, é possível prever o seu aumento ou diminuição por influência da temperatura. Agora, nós verificaremos a influência da remoção de íons cloreto para o mesmo sistema em equilíbrio. Para esse experimento, nós vamos misturar as 3 porções do tubo 3 que utilizamos para a verificação do efeito da temperatura. E quando estiver na temperatura ambiente, nós vamos dividir a solução em 2 porções aproximadamente iguais. Uma das porções nós utilizaremos como referência para comparação e na outra porção nós iremos adicionar 3 gotas de uma solução de nitrato de prata 0,2 mol por litro e agitar. Observem aqui nesse vídeo. Observem que imediatamente após a adição da solução de nitrato de prata ocorre a formação de um precipitado. O íon prata, Ag+, proveniente do nitrato de prata, reage com os íons cloreto, provenientes da solução de origem,
para formar o precipitado de cloreto de prata. Observem a mudança de coloração e registrem na folha de resultados. Baseado nesse experimento, em que sentido ocorreu o deslocamento do equilíbrio após a adição de nitrato de prata? Como se justifica essa mudança na coloração da solução? Vamos verificar agora a influência da diluição para o mesmo sistema em equilíbrio. Para isso, nós utilizaremos o tubo de ensaio número 4, do início dos experimentos, o tubo que apresenta uma coloração azul mais intensa. Nós iremos dobrar o volume da solução contida nesse tubo usando água destilada, como mostrado nesse vídeo. Observem a mudança de coloração e registrem na folha de resultados. A partir dos experimentos realizados nessa videoaula, vocês puderam observar que adição e remoção de um reagente, aquecimento, resfriamento e diluição são fatores que exercem influência sobre um sistema em equilíbrio em fase aquosa. Com base no que foi visto nas aulas teóricas e com o que foi apresentado nessa videoaula, vocês estão aptos a fazerem o questionário da aula de hoje. Aqui os créditos da elaboração desse material, que foi produzido pelas professoras do Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química da URGS, com agradecimento aos técnicos do Laboratório de Preparação do Departamento de Química Inorgânica. Obrigada!